Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta sexta-feira com essas últimas informações do Mengão que está agitado, hein? Pedro está fora do jogo contra o São Paulo, por incrível que pareça, por opção técnica. Esse é o burburinho que está aí nas mídias sociais e também nos jornais esportivos. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários sobre essa não ida de Pedro para essa partida. E vamos para o vídeo. Time seja com uma negociação. Então, eu acho que chama atenção isso, né? Eu acho que a coisa chegou num ponto, vamos dizer, insustentável. E, reforço, não é a primeira vez também que a gente ouve falar de uma postura não ideal. Davi Luiz falou lá atrás. Do Pedro, como... Que precisava ter mais vontade. Exato. Então, assim, também casa com episódios passados, com casos passados. E como você disse, eu acho que o Felipe Luiz reforça uma postura que ele já teve em relação ao Gabigol, né? Ele nunca afinou ali para o Gabigol na discussão sobre vai ficar no time, não vai ficar no time, vai ser titular, não vai ser titular. Tem aquela cena histórica, né, do Gabigol fazendo um gol depois que o Felipe Luiz tinha reclamado com ele dentro de campo. Aí o Gabigol vem meio que... E ele fala, vai, volta para... né? Volta para jogar aí, vamos jogar, vai jogar futebol e tal. Então, assim, o Felipe Luiz parece também ter pulso nesse caso, como teve com o Gabigol. Se o destino vai ser o mesmo ou não, aí eu não sei. Zé, será que isso tudo que está acontecendo se resume, é um termo bem familiar a jogador de futebol, a nhaca do Pedro no dia a dia? Não. Tem muito mais coisas envolvidas aí, Plihal. Primeiro, a falta de oportunidade no Mundial. Né, as opções feitas pelo Felipe por conta do Mundial e por aquilo que o Pedro não poderia entregar. Sai do Brasil, todo mundo com a expectativa que Pedro titular, Pedro seleção, porque essa é a conversa que, quando você menciona o nome do Pedro, é o centroavante da seleção brasileira, é o centroavante com qualidade para jogar na seleção e tal. Existe uma diferença muito grande entre o futebol brasileiro e o que nós vimos no Campeonato Mundial. É diferente. Mas intensidade, não é intensidade. Cada lugar tem a sua característica. O futebol inglês tem uma característica, o espanhol tem uma característica, o italiano tem uma característica, o alemão. Isso não quer dizer que o Brasil está atrás ou está à frente. Quer dizer que no Brasil a coisa é menos frenética, ficaria mais fácil para o Pedro jogar. Menos intenso como se joga na Europa em relação àquilo que se esperava um pouco mais dos times brasileiros. E é fato, isso aí não... Nós vimos aí quando realmente os times europeus engataram a primeira, segunda, terceira e quarta, os times brasileiros ficaram até na terceira. E aí é uma coisa que já vinha sendo cobrada do Pedro lá atrás. Eu nem vou tocar no nome do Felipe Luiz. Paulo Souza, quando chega, fala que o Pedro tem que se movimentar mais, tem que ser mais participativo. E, querendo ou não, depois dessa conversa, o Pedro começou a ter uma mudança de postura, começou a participar um pouco mais, porque o Pedro, antes do Paulo Souza, em relação à movimentação, era pior ainda. Ele era aquele jogador de área, que parado, esperando a bola chegar para finalizar. Eu acho que assim, Prial, tem muitas coisas que precisam ser analisadas. Primeiro, ele ficou muito tempo fora. Foram 9 meses, né, se não me engano. 7, não sei se são 7 ou são 9 meses. Então, até você pegar o ritmo de novo... Tal, provavelmente 9, né? Até você pegar ritmo, confiança, conhecer... Você até pode colocar no ar os números do Pedro nessa time da temporada de 2025. E jogar da mesma forma e no mesmo entrosamento demora um pouquinho. Depois veio o Mundial, aí o Felipe fez as opções justamente por conta desse tipo de jogo que se apresentou no Mundial. E aí o Pedro ficou para trás por conta do Wallace e Rian. Aí você analisa as características do jogo em que o Wallace e Rian entrou. Como eram? Qual era a finalidade e a função do Wallace e Rian nesses jogos? Tanto contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque, que era para puxar contra-ataque, para explorar a velocidade, né? Porque o jogo pedia isso. No Mundial a mesma coisa. Eu acho que o Pedro deve ter falado o seguinte, sai de lá, vem aqui para jogar, não jogo. Não tive essa sequência que podia jogar. Não sei se... Eu tinha falado aqui já há algum tempo, acho que foi até com você no programa, na apresentação, que eu falei que o Felipe deveria chegar e conversar com o Pedro. Pedro, eu quero que você faça isso. Você deve ter feito isso. Você está no banco? Não sei, ninguém sabe. Ô, Prira, a gente não sabe, a gente só vê... sem conversar, né, Zé? Então, mas eu acho que é assim, do próprio Pedro chegar, professor, o que está acontecendo? Por que eu não estou jogando?
olha, eu preciso que você participe um pouco mais, eu preciso que você seja mais intenso, que entregue sem a bola. Tem que existir essa, eu acho, né, pela ligação que o Felipe tem por ter jogado junto com o Pedro também nos últimos anos. Isso é um ponto. O outro ponto é, ele chega, o Boto, ingenuamente, me parece que falou que poderia liberar o Pedro. Né? Talvez a mensagem que o Mauro César Pereira recebeu tenha sido do Boto. Foi alguém da direção. Sim, a gente não pode afirmar que tenha sido do Boto. Sim, mas estou dizendo, né? Aí, pô, você imagina, o cara tá lá, era para jogar, não joga, vem aqui, o diretor manda recado aí, ou manda mensagem para jornalistas dizendo que pode liberar o Pedro. Aí o cara fala o quê? Pô, então tá bom, então larga. Vou largar de vez? Talvez tenha um empresário também que fala, ó, vem cá, vamos sentar, conversar e se é para sair, a gente sai. Você Seria precisa melhor, jogar. né, Zé? Seria melhor. Que largar nos treinos. Isso, até para porque evitar, daqui a um ano tem Copa do Mundo. para evitar esse tipo de coisa. Vocês acham que o Flamengo liberaria ou venderia o Pedro para algum clube brasileiro? Bom, vamos... Só terminar. O brasileiro não dá. Só terminar Ele já o... jogou 8 partidas. Já fez? Já. No brasileiro? No brasileiro. Só, Então, um abraço. só terminar só o último ponto. Toda a história tem 3 lados. Tem o lado do Felipe, tem o lado do Pedro e tem a verdade. O Felipe se pronunciou, não. Isso é uma coisa que foi passada. Certamente vai né? acontecer amanhã, Certamente vai depois do acontecer jogo. depois. Amanhã, depois do jogo. O Pedro se pronunciou? Também não. Então, assim, tem muitas especulações no ar. A gente não sabe realmente o que vai ser. Provavelmente amanhã o Felipe deve esclarecer toda a situação, como fez com o Gabigol na primeira e na segunda vez. Na primeira ele falou e na segunda ele falou, agora conversa com a diretoria. Né? Agora a gente não sabe, mas eu listei aí algumas coisas que devem ter acontecido para ter esse tipo de situação. Eu só acho que, assim, olhando para a Copa do Mundo de clubes, para o Mundial, ele não pode ele pode se irritar com a mensagem do Boto, se é que foi do Boto, ele pode até se irritar ou se incomodar com poucos minutos no Campeonato Brasileiro depois da volta, mas olhando para a Copa do Mundo e para quando ele jogou e o quanto ele jogou, acho que o Pedro não pode reclamar de nada. Porque aí você vai ver... Começa o jogo contra o Los Angeles, Exato, né? Exato. Ele jogou quando ele tinha que jogar, quando ele poderia jogar. Tinha muita gente cogitando. E não foi bem. Então, e não justificou a presença dele durante quase que o jogo todo. Claro. Alguém defenderia escalar o Pedro contra o Bayern de Munique? Não faria sentido nenhum. Estava se cogitando não escalar o Arrascaeta. Mais longe. Imagina o Pedro. No segundo tempo, com o time perdendo, a gente não pensava no nome do Pedro. Não, e não tinha que pensar. Então, acho que assim, as escolhas do Felipe Luiz no Mundial, elas estão absolutamente corretas. Para mim, está tudo bem. E não poderiam ser, as escolhas do Felipe Luiz, não poderiam ser motivo para ele voltar dessa maneira, com essa postura. Se é que foi isso, porque, como disse o Zé, ninguém falou nada até agora, né? Mas acho que amanhã o Felipe Luiz vai falar. E deve falar algo nessa linha, ainda que não com essas palavras. É difícil falar num Flamengo desfigurado, porque o Flamengo tem muitas opções, é recheadíssimo de opções. Mas será um Flamengo já sem Pulgar, operado, já sem Gerson, talvez para sempre. Talvez não, para sempre. Né? De repente o cara pode voltar mais para frente. Já retornou para o clube, pode acontecer de novo. Sem o Pedro, olha lá, o provável Flamengo, com Rossi, Wesley ou Varela. Eu quero saber daqui a pouquinho do Jean Oddi se esse papo de Wesley na Roma realmente tem muito fundamento, partindo do noticiário italiano. Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho de la Cruz, Plata, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Esse é o Flamengo cheio de desfalques. E tem uma outra notícia de hoje, né? De que o Matheus Gonçalves, ao que tudo indica, irá para o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros. O Matheus Gonçalves, que já teve momentos muito legais, inclusive nessa temporada, mas que também no Mundial praticamente não foi aproveitado, né? Não entrou em campo. O Wesley, Jean, fica ou vai embora? O Wesley, assim, as notícias que rolam na Itália é que, assim, o Gasperini pediu prioridade praticamente na contratação do Wesley. Aliás, 2 brasileiros seriam as prioridades dele. O Wesley para a lateral direita e o Richard Rios para o meio campo. As notícias na Itália, e dia a dia se fala desses 2 nomes, possivelmente como reforços da Roma, sempre dão conta de que as negociações com o Wesley estão mais avançadas, de que com o Wesley a coisa está mais próxima e que... O Gasperini o queria desde a Atalanta. Exatamente. Né? Ele estava ali na
cara do gol, na porta do avião. Exatamente. Então, acho que assim, em relação ao Wesley, parece que realmente a coisa andou, a coisa está próxima de acontecer. Em relação ao Richard Rios, nem tanto, embora a Roma cogite fazer uma oferta de 30 milhões de euros. Em relação ao Wesley, fala-se em 25, e aí tem uma questão de bônus e percentual de revenda. Seria isso, de novo, segundo o noticiário italiano, seria isso que estaria ainda pegando, né? A definição de um eventual percentual de revenda para o Flamengo, no caso da venda do Wesley depois, e essa possibilidade de bônus e tudo mais de acordo com objetivos. Acho, né, que a coisa deve acontecer em relação ao Wesley. O Richard Rios é diferente, acho que não. Características totalmente diferentes das do Varela, Zé, mas você acha que é um prejuízo muito grande essa troca? Se o Varela... Se o Wesley for negociado, o Varela vai ser titular absoluto. Embora o Varela seja muito utilizado pelo Felipe Luiz. E o Varela com o Felipe Luiz jogou bem, né? Ele fez algumas partidas contra o Palmeiras. Os dois lados, né? Nos dois lados, contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Começou como lateral, depois veio pro meio, né? Jogou bem também. Eu acho que nós estamos vendo uma possível mudança nas peças, né? Porque tem também o interesse no Léo Ortiz. Sim. Né? Tem alguns jogadores também, né, que podem sair aí. Assim, Plihal, eu acho que o Wesley tem que aproveitar agora para vender. Eu acho que ele chegou no ápice da evolução dele. O teto é esse aí, você dentro acha? do futebol brasileiro. Dentro do futebol brasileiro, ele chegou no ápice. Ele precisa, talvez, né, chegando na Roma com o Gasperini ou qualquer outro clube europeu, aí ele vai evoluir um pouco mais em relação a como ser humano, como jogador, que acho que é um processo natural da vida de qualquer jogador, de qualquer profissional. Eu não sei se, por exemplo, para mim, ele não repetiu as atuações que o levaram à seleção brasileira. Sim. Para mim, depois que ele foi para a seleção... O grande momento do Wesley foi a reta final da temporada passada, especialmente na Copa do Brasil. Sim, e isso quando quando o Felipe Luiz volta, né? Ele já vinha bem no final do time. Mas ele estava meio esquecido e ele só não foi para a Atalanta porque não deu certo um documento, né? Pelo menos isso era o que eles estavam dizendo ali. A Atalanta acabou depois contratando o Quadrado, porque saía mais barato, que era um jogador já... Assim, eu acho que deveria vender. Vende, aproveita o Varela e com isso o Flamengo provavelmente o Flamengo já tem mapeado outros jogadores na posição e vai contratar e vai reformar. Reformular o elenco. Mas rapidinho mesmo, 30 segundos cada um. Surpreende a vocês o Flamengo abrindo mão tão facilmente do Matheus Gonçalves? Aí tem outras questões que eu acho que estão pesando. Pode ter coisa que a gente não sabe. Comportamentais, de repente? Eu acho. O que você acha, Jean? Então, se for isso, acho que não tem nenhuma discussão. Porque tá muito fácil, né? Exato, tá fácil para um jogador que tem qualidade, que a gente sabe que tem qualidade. O Flamengo não é um time que precisa vender e acho que são vendas... mais jovem, né? Exato. Mas tudo bem, também é um time que já vendeu jogadores jovens, como o Palmeiras vende jogadores jovens. Então, assim, a gente sabe que mesmo os times que não precisam vender, às vezes vendem os jovens para poder manter os seus medalhões, os seus caras que têm salários mais altos. Então, pode até fazer parte de um plano, mas acho que não seria o normal e aí talvez tenham essas questões que o Zé cita. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, abraço ao Jean, abraço ao Edu, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pois é, uma baixa por opção, né? Digamos assim, porque estava preparado para falar já do Flamengo, enfim, essa preparação para o jogo contra o São Paulo, mas tivemos a informação, dada primeiro pelos companheiros do GE, de que o Pedro fica fora dessa partida de amanhã contra o São Paulo. Ele acabou ficando fora do coletivo de hoje no Ninho do Urubu. Tem até um pouco de visões um tanto quanto distintas. O Pedro entende que ficou treinando separado mesmo, porque ele fez a parte física sozinho, enquanto o time fazia o coletivo. Mas de acordo com o Flamengo, ele não treinou separado, essa a posição do clube. Mas o Pedro não vai para o jogo amanhã por uma opção técnica, isso segundo o próprio clube. Então, assim, há uma insatisfação assim, do Pedro já com a falta de jogos, enfim, a falta de sequência no Mundial, isso já ficou claro. Vem aí nos últimos dias um turbilhão que acontece, que envolveu o diretor de futebol, o José Boto.
as declarações dele, a Gazeta dello Sport, o jornal italiano, perguntado sobre qual jogador da Juventus ele gostaria até de contar, ele citou o Vlahovic, que foi um jogador nos tempos de Fiorentina que deixou até o Pedro no banco. Isso não caiu bem na diretoria do Flamengo e tampouco entre o Pedro e o seu staff ali. Enfim, isso não foi bacana assim no ambiente rubro-negro. Depois o que turbinou de vez a crise foi a questão de um membro da diretoria ter falado com o jornalista Mauro César Pereira que veria uma boa possibilidade de vender o Pedro por 15 milhões de euros. Isso não foi bem aceito internamente, nem pelo BAP, Luiz Eduardo Batista, o presidente, tampouco pelo Pedro, por alguns jogadores também. Enfim, isso não pegou bem e agora temos essa opção técnica aí, portanto, do técnico Filipe Luiz, de deixá-lo fora dessa partida de amanhã. Isso daí pesa, claro, um pouco o clima também nessa véspera de retorno do Flamengo ao calendário do futebol brasileiro. A gente podia falar aí da defesa da liderança, 24 pontos, o Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro, que é o vice-colocado, com 24 pontos também, mesma pontuação, mas tá nesse turbilhão aí. Quando parecia que tudo ia dar uma assentada, não deu e agora vai lá bem quente para esse jogo amanhã. O Flamengo não tem, sempre bom lembrar, o Pulgar, que já está se recuperando aí, passou por uma cirurgia no pé, a fratura que teve no 5º metatarso, vai ficar aí pelo menos mais de 2 meses fora, então já é um desfalque considerável e o desfalque definitivo do Gerson, capitão, que foi para o Zenit. Paralelamente, uma cobrança muito grande por reforços. O Pedro, Glaucia, Jean e amigos, não recebeu nenhuma justificativa porque que ele ficaria fora do jogo de amanhã, ficou fora do coletivo, não foi aproveitado, enfim, testado nesse sentido. Então é uma situação bastante incômoda para o jogador e um pepino também que fica aí na mão da diretoria, porque a torcida certamente, o Flamengo não faz gol, o Flamengo não consegue ter um bom desempenho ofensivo, vai cobrar da diretoria e do Filipe Luiz também o porquê da não utilização do jogador, que já tem 8 jogos no Campeonato Brasileiro, então não poderia se transferir para outro clube e disputar o Brasileiro da Série A, né? Então fica a situação mais complicada, tem contrato até o final de 2027, voltou de lesão num tempo recorde aí, 7 meses, montou uma estrutura dentro de casa, trabalhou bastante para retornar, mas não tem conseguido depois ser tão aproveitado assim dentro do modelo de jogo do Filipe Luiz. Vamos ver como é que isso tudo vai se desenvolver. Certo é que o Flamengo chega daquele jeito, Glaucia, borbulhando às vésperas do confronto com o São Paulo. Pedro. Vou trazer aqui mais algumas informações complementares desse próximo jogo do Flamengo, né? O Flamengo joga neste sábado às 16h30, lembrando, contra o São Paulo. Na tabela atualizada, o Flamengo é líder com 24 pontos, ali empatado com o Cruzeiro, porém com um jogo a menos. Detalhe, já o São Paulo está muito mal no campeonato, está na 14ª colocação, com apenas 12 pontos, e vem de uma sequência de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, antes dessa parada do Mundial de Clubes. Como podemos ver aqui nos últimos 5 jogos do São Paulo, e aí está englobado Libertadores, Campeonato Brasileiro e até a Copa do Brasil. O São Paulo perdeu 3 jogos, que foi essa sequência de 3 derrotas seguidas do Brasileiro, e aí acabou vencendo pela Libertadores o Tadieres e venceu o Náutico. Além disso, o São Paulo teve a troca do treinador, né, que agora vai ser Crespo, que já vai estrear contra o Flamengo neste sábado. Além disso, estou trazendo um corte aqui com os últimos 5 jogos do Flamengo, relembrando, né, o último jogo do Flamengo foi o jogo contra o Bayern, que acabou sendo eliminado do Mundial, mas anteriormente a isso foram 3 jogos na fase de grupos, com 2 vitórias e um empate contra o Los Angeles. Já no Brasileirão, antes de ir para o Mundial, o Flamengo venceu o Fortaleza pelo placar de 5-0, que lhe deixou na liderança do campeonato. Já o retrospecto contra o São Paulo nos últimos 5 jogos, e aí nesses 5 jogos está Brasileirão e Copa do Brasil, foram uma vitória somente do Flamengo, contra 3 do São Paulo e um empate. E aí vamos ver agora como o Filipe Luiz vai montar esse meio campo do Flamengo, né? Jorginho possivelmente vai ser um dos líderes ali do meio campo, com muita qualidade, e aí jogando dentro do Maracanã, lotado, casa cheia, Flamengo para se manter no topo da tabela, com certeza vai vir muito forte para esse jogão de amanhã. Enfim, essas foram algumas das informações aí para esse jogão deste sábado. Se inscreva no canal, deixa seu like para ajudar no engajamento e até o próximo vídeo. Valeu!